Bem-vindo ao InCore Talks, o podcast do InCore HCFM USP. Olá, eu sou Marjorie Mizuta, sou médica pesquisadora do InCore HCFM USP. Estou hoje com o Dr. Raul Santos, que é diretor da Unidade Clínica de Lípides do InCore. E hoje nós vamos falar sobre as novas perspectivas no tratamento farmacológico das dislipidemias. Dr. Raul, seja bem-vindo ao programa. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre como que funcionam essas medicações novas e quais seriam essas medicações. Bom, Marjorie, é um prazer estar aqui com vocês. A gente sabe que as estatinas são realmente ainda a pedra fundamental do tratamento das dislipidemias para controle do LDL colesterol. Nós temos os fibratos, também são utilizados para tratar os triglicéridos mais elevados, principalmente para reduzir o risco de pancreatite. Mas, apesar disso, um número muito grande de pessoas ainda persiste com valores altos, tanto de colesterol quanto de triglicéridos. Por isso que houve a necessidade de avanço, no desenvolvimento de novas terapias. Essas terapias, Magé, elas são bem interessantes, porque diferentemente do fibrato e estatina, que são pequenas moléculas, essas terapias são terapias injetáveis, são terapias que agem bloqueando a produção de algumas proteínas que ou fazem parte das lipoproteínas, como, por exemplo, o apoazinho, ou a ApoB, ou modulam proteínas que vão regular o metabolismo lipídico. Por exemplo, a ApoC3, que inibe a lipólise, a PCSK9, que é uma proteína que destrói o receptor da LDL. E o bacana dessas terapias é que elas são baseadas na genética. Eles estudaram pessoas que tinham colesterol baixo, triglicérides baixo, e viram que essas pessoas tinham perda de função, ou seja, essas proteínas, esses genes que codificavam certas proteínas trabalhavam menos, entre aspas, do que das pessoas, da maior parte das pessoas da população, e essas pessoas tinham, consequentemente, colesterol mais baixo, triglicérides mais baixo, LPA mais baixo e menor risco de doença cardiovascular. E, a partir daí, eles passaram a desenvolver essas novas terapias, que nós chamamos de terapias anti-RNA. Todo mundo sabe que o RNA serve para dar as ordens para a síntese das proteínas, no nosso organismo. E essas terapias, basicamente, o que elas fazem são bloquear o RNA mensageiro e bloquear o sinal para a tradução e síntese das proteínas. E aí, o que vai acontecer? O nosso organismo vai sintetizar menos dessas proteínas e isso vai levar a consequências em relação ao perfil lipídico. Certo. E qual o perfil de pacientes que se beneficiaria mais dessas medicações? Então, essas terapias, pessoal, elas estão sendo desenvolvidas para as pessoas que persistem com valores muito altos de colesterol e triglicérides, ou lipoproteína A, apesar do uso das terapias clássicas, com estatina, ezetimiba, os fibratos. Então, são terapias que vêm para complementar o tratamento farmacológico básico das dislipidemias. O interessante é que essas terapias são terapias injetáveis. Nós temos dois tipos, do ponto de vista mais técnico, nós temos os pequenos RNAs de interferência e nós temos os oligonucleotídeos antissentido. Basicamente, elas têm uma função parecida. Os antissentido vão agir no núcleo da célula, o pequeno RNA de interferência no citoplasma da célula, mas basicamente levando à diminuição dessas proteínas. Então, com isso, a gente consegue reduzir significativamente o colesterol, a lipoproteínazinho e os triglicéridos. Para finalizar, gostaria de perguntar para o senhor, do ponto de vista prático, quais essas medicações já estão aprovadas no Brasil e como funciona o acesso a essas medicações? Então, veja, no Brasil, nós temos acesso a um inibidor de PCSK9, que é um pequeno RNA de interferência, que é o Inclisiran. O interessante desse medicamento. E aí, para todas essas drogas, como elas são injetáveis, elas têm posologias bastante longas entre uma dose e outra. Então, o Inclisiran é muito legal porque você dá uma dose agora, uma daqui 3 meses, uma daqui 9 meses e uma vez a cada 6 meses depois no segundo ano. Então, você consegue baixar o colesterol 50%, 55% no segundo ano com uma injeção a cada 6 meses. Então, essa droga já está aprovada, já está disponível no mercado. Infelizmente, ela não está no SUS. A gente tem um outro medicamento chamado volanesorsen, que é um medicamento que bloqueia uma proteína chamada ApoC3. E ele é aprovado para baixar triglicérides muito altos. Então, aquelas pessoas que têm quilomicronemia familiar, que têm triglicérides de 3.000, 4.000, têm pancreatites de repetição, essa droga está aprovada e ela consegue reduzir em mais de 70% os triglicérides como uma injeção mensal, e ela reduz o risco de pancreatite. Já está provado que ela reduz o risco de pancreatite. Essa droga também, apesar de ela estar aprovada, pode ser comprada, mas ela não está disponível no SUS. Tem várias drogas ainda que estão sendo testadas
inibidores de ApoAzinho, outros inibidores de ApoC3, inibidores de ANGPTL3, todas funcionando mais ou menos parecida, com respostas muito robustas de redução de colesterol e triglicéridos e ALPA, mas essas drogas ainda não estão aprovadas. Então, nós temos só duas. Infelizmente, ainda no Brasil, o acesso é um pouco mais complexo, mas eu tenho a impressão que à medida que a coisa vai passando, a gente vai conseguir aprovar, pelo menos para os casos mais graves, né, esses medicamentos, e, obviamente, com o aparecimento de novos competidores no mercado, os preços desses fármacos devem cair e facilitar o acesso da nossa população. Perfeito, eu gostaria de encerrar o nosso programa agradecendo ao Dr. Raul pela sua participação e nos vemos nos próximos episódios. Um abraço. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.